ao canal, né? Eu vi um argumento em algum momento sobre, no Trails of Cold Steel 3, sobre a questão da distração, né? Ele dizendo assim, não, se você eventualmente tem um foco, sempre uma personagem que eventualmente é mais ousada dizendo isso, e aí que tá, ali comete alguns furos filosóficos. E daí ela dizendo assim, não, mas se você tem um foco específico, você não pode eventualmente cair em distrações. Aí que tá, às vezes eu não sei se eles estão realmente falando isso, ou eventualmente eles ressignificam algumas frases para me atacar, ou que eventualmente já estão no jogo, alguns temas específicos, ou não, se eles fazem inserção de conteúdo mesmo. E interessante, porque eu estava daí pensando só para completar esse tema, sendo contra mim ou não, mas trabalhando genericamente, como que eventualmente nós podemos entender alguma coisa como distração, como mera distração de um foco principal, se eventualmente quando se trabalha alguma distração específica, há também a possibilidade de nessa distração o argumento específico ou um tema específico ser eventualmente exposto para outras pessoas, e eventualmente outras pessoas acreditarem que você está errado nesse tema, e daí isso é uma mera distração em relação ao tema principal. É como assim? Se eventualmente há a possibilidade de escândalo em relação também ao tema que seria a distração, né? Isso aconteceu algumas vezes, se a gente for pensar no tema, por exemplo, aí de filhos espirituais. Houve eventualmente, no meio do caminho, eventualmente foram aparecendo outros temas, né? Foram aparecendo outros temas. E, não, mas a distração, não, mas aí que tá, como esse tema eventualmente era, esses temas que eventualmente apareciam como distrações, que na verdade não eram, né? Porque havia, no caso, a ameaça de que os temas fossem trabalhados publicamente, seja por entidade espiritual ou por pessoas ajudando isso, e aí, claro, havendo o risco de que o tema fosse trabalhado publicamente, portanto não era distração, era chantagem, né? Porque os temas tinham também, no caso, alguma relevância, mas não só isso. Tem que se analisar que, se eventualmente o tema é trabalhado e há a possibilidade que os outros fiquem sabendo, eu vou ter que pensar no tema, porque outras pessoas podem achar que eventualmente eu estaria errado nesse tema. Então, como que eventualmente são meras distrações, se eventualmente há o risco das outras pessoas entenderem que seria uma acusação fazível contra a minha pessoa, por meio de outrem, né? Independente aqui quem eventualmente falasse isso, pessoas poderiam achar que eu estaria errado, que seria um tema exposto que de alguma forma afetaria a minha imagem e também afetaria o que as pessoas pensam, no caso, a meu respeito, gerando alguma possibilidade de sofrimento desnecessário em relação à acusação que não seria verdadeira, então as pessoas teriam uma preocupação a mais em relação a algo que seria falso, no caso a minha pessoa. Então aí tá, é interessante isso, o que se entende como mera distração. Como seria uma mera distração se há a possibilidade de escândalo alheio em relação ao tema exposto, né? Então, apenas dizer que se eventualmente chamasse de uma mera distração de um tema principal, que seria filhos espirituais, mas se ao mesmo tempo o que se chama de distração poderia gerar um resultado muito ruim, coletivo, e também ruim para mim que estaria sendo acusado, como que seria uma mera distração se eventualmente isso também poderia gerar, no caso, resultados, né? Claro, aí justamente como é a chantagem, como a possibilidade de exposição, me força eventualmente a verificar a verdade sobre o tema, né? Sobre temas que seriam trabalhados paralelamente ali a questão de filhos espirituais. Né? Como a possibilidade de escândalo alheio, no caso, eu sou forçado a trabalhar com os temas paralelamente ali ao tema de filhos espirituais. E, claro, pelo risco aos demais, também por risco a mim, até pelo próprio risco de que eu poderia acreditar na informação, isso já é um risco considerável. E aí, claro, força a trabalhar com o tema de aprofundar mais de um tema ali ao mesmo tempo. Não, mas isso não é ali, isso não é o foco principal. Não quer dizer que, mesmo não sendo o foco principal, não quer dizer que não seja um tema que eventualmente tenha importância, tendo em vista exatamente a possibilidade de risco de escândalo alheio e as pessoas entenderem que eu estaria errado nesse sentido, e mais um motivo de preocupação para outras pessoas caso fosse, no caso, espalhado. Né? Então não é simplesmente uma questão de distração. Quando às vezes aparece um argumento, principalmente quando deriva de outras pessoas, há a possibilidade de exposição. Então daí não é uma só por causa disso. Não só por causa disso, não. E também porque eu posso acreditar em outras coisas. Entre outros motivos, não seria uma mera distração, uma vez que pode se tornar um tema importante, quase tão importante quanto ali o tema principal. Uma vez que haja ali a possibilidade de exposição, ali se torna
também um dos temas principais. Talvez não tão principal quanto os filhos espirituais, mas ainda um tema importante. Então fica esse complemento do canal. Aí que tá, era distração ou era chantagem? Né? Porque tá, se eu não trabalhasse o tema e o tema fosse exposto, as pessoas poderiam acreditar na acusação. Sobre temas paralelos fica esse complemento ao canal, respondendo aí ao Trails of Cold Steel 3 falou.